Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, dou por aberta a presente sessão ordinária da Câmara de Vereadores do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura do Poder Legislativo do município de Doutor Pedrinho. Ilustríssimas autoridades, senhores vereadores, senhoras vereadoras, colaboradores desta Casa Legislativa, senhoras presentes, Maria Luísa, Dalvin, senhor Jonas, aos espectadores que nos assistem pelas mídias sociais. Quero dizer que, em função do mal-estar do nosso presidente, o vereador Guilherme, estou substituindo na noite de hoje, torcendo para que seu mal-estar seja passageiro e nada grave, e que ele esteja de volta na próxima sessão. Da mesma forma, dando uma boa noite a todos, boa noite ao vereador Tony, que também, após um pequeno probleminha de saúde, está de volta, e atendendo ao dispositivo na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno desta Casa Legislativa, damos início aos trabalhos ordinários desta sessão. Em conformidade com o nosso regimento, foi disponibilizada a ata da 4ª sessão ordinária, que passamos agora para discussão e votação. Todos já tiveram oportunidade de ler, porque estava disponível, então coloco a mesma em discussão. Como ninguém tem nada a discutir, coloco a mesma em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Passamos à assinatura. Sendo que a ata foi aprovada por unanimidade, haja visto não houve manifestações. Ata assinada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Boa noite. Ofício recebido do gabinete do prefeito solicitando a prorrogação do prazo de respostas aos requerimentos número ERES 2021/1, 2 e número 3, bem como o prazo de resposta do ofício PL número 2021-004, com fundamento no artigo 17, 7º da Lei Orgânica, devido a dificuldades operacionais de pessoal. Ofício recebido do gabinete do prefeito solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei ordinária número 02/2021, que disciplina o horário de funcionamento que institui o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Doutor Pedrinho, e a devolução da proposição para aprimoramento ou melhores adequações pelo Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 03/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, CACS e do Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma de Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Passo a ler a exposição de motivos. Projeto de Lei Ordinária número 3/2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores. A emenda constitucional número 108, de 26/8/2020, dentre outros assuntos, tratou de estabelecer de forma permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, sendo então, neste ponto, regulamentada pela Lei Federal número 14.113/2020. Como já ocorria nas regulamentações do Fundef e Fundeb, enquanto fundo temporários, agora também existe a necessidade de acompanhamento e controle social através de Conselho Municipal específico. Em âmbito local, o Conselho do antigo Fundeb está disciplinado na Lei nº 679, de 23 de maio de 2007, com a alteração da Lei nº 768/2010, sendo composto dos membros previstos nas portarias número 215, de 9/12/2019, e número 25, de 10/2/2021, para o mandato de 2 anos, período de 9/12/2019 a 8/12/2021. Porém, a Lei Federal número 14.113/2020 estabeleceu em seu artigo 42 que os municípios devem fazer a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, inclusive estabelecendo prazo de 90 dias para este fim. Assim, se faz necessário instituir o novo Conselho do Fundeb, de acordo com as diretrizes da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, donde apresentamos a presente proposição, que segue a minuta desenvolvida pela UNDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação. Pelo exposto, submetemos à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação em regime de urgência, por ser de relevante interesse público. Encaminho o projeto de lei ordinário número 3 de 2021 para a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Peço ao respectivo presidente da comissão que convoque os demais membros para apreciação da proposição. Convoco os membros da minha comissão, Josias e Valmir Tota, para a próxima sessão, dia 29 às 18h30, para a formulação dos pareceres. Projeto de Lei Complementar número 01/2021, de autoria do Poder Executivo, altera o gabarito de vias públicas urbanas implantadas antes da elaboração do atual plano diretor e dá outras providências. Passo a ler, exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, submetemos à consideração de vossas excelências o presente projeto de lei complementar que altera o gabarito de vias públicas urbanas implantadas antes da elaboração do atual plano diretor e dá outras providências para fins de superação de deficiências existentes no planejamento urbano e omissão do próprio plano diretor. Com efeito, o município de Doutor Pedrinho continua aplicando leis de Benedito Novo para algumas vias públicas, embora tenha seu primeiro plano diretor derivado da Lei Complementar número 52, de 18/12/2006. No caso, a Lei número 60/1965, de Benedito Novo, trata das ruas
Dr. Aderbal Ramos da Silva, Brasília, Santa Catarina, Marechal Castelo Branco e Duque de Caxias. A Lei número 306/1977, de Benedito Novo, trata das ruas Aparecida, Navegantes, da Glória e Lourdes. A Lei número 323/1978, de Benedito Novo, trata das ruas Londrina, Capelão Beio, Vila Nova e Botafogo, entre outras. Tais dispositivos foram parcialmente completados pela Lei número 114, de 2/4/1992, que dispõe sobre as vias públicas urbanas, trazendo o gabarito das ruas em seu anexo, posteriormente alterado pelas leis número 151/1993, amplia a dimensão da rua Fritz Donner, número 168/1993, denomina e situa a rua Florianópolis, número 202/1994, denomina e situa a rua Porto Belo, número 258/1996, denomina e situa a rua Olinda, e número 390/1999, denomina e situa a rua Blumenau, bem como lei número 434/2001, que reduz a largura das ruas Londrina, Ipanema, Camboriú, Niterói e Guanabara, de 11,2 metros para 9,2 metros. Depois disso, o município editou novas leis esparsas, tratando pontualmente da denominação de outras vias, dissociadas da Lei nº 114 de 1992, tais como as leis 549/2003, Rua Clara Marcarini, número 614/2005, Rua São Cristóvão e São Jorge, número 641 de 2006, Rua Pioneiros, número 667 de 2007, Rua João Schlucat, e número 714 de 2008, Ruas Timbó, Indaial, Beco Rodeio e São Paulo. Contudo, a falta de consolidação e uniformidade nos critérios para a regulamentação das vias públicas criaram várias falhas no planejamento urbano, inclusive afetando a realização de obras de pavimentação e ou proporcionando a execução de melhorias em desconformidade com a lei. Isso acontece por várias causas, mas o mais comum é que a municipalidade situou e nominou o trecho urbano de vias rurais, DPS, aumentando seu gabarito sem qualquer processo de desapropriação e indenização dos proprietários, como parece ter acontecido com a Rua Blumenau, que passou a ter 14 metros de gabarito, mas permaneceu aberta com 12 metros. B. Criou lei denominando e situando determinadas vias públicas, sem a indenização dos particulares ou sem a implantação efetivamente, com a delimitação da pista de rolamento e dos passeios públicos, como parece ter ocorrido com as ruas Duque de Caxias, onde a lei estabelece gabarito de 12,2 metros, mas possui apenas 12,2 metros, e Clara Marcarini, onde a lei estabelece gabarito de 12 metros, mas possui somente 11,2 metros. Neste aspecto, o plano diretor derivado da Lei Complementar número 52 de 2006, mesmo que tenha dedicado os artigos 64 a 66 para regulamentar o gabarito das vias, estabeleceu que se aplicaria suas disposições apenas para as novas vias, ou seja, ignorou totalmente a situação das vias públicas até então existentes. A primeira e até então única revisão do plano diretor, realizada pela Lei Complementar número 125/2014, também dedicou os artigos 82 a 85 para regulamentar o gabarito das vias, mas manteve a previsão de aplicação somente para as novas vias, sem tratar da situação das vias públicas até então existentes. Por isso, apareceram várias situações que necessitam de atenção especial do poder público, tais como Rua Duque de Caxias, onde a Lei nº 114 de 1992 estabelece gabarito de 3,2 metros, mas possui apenas 12,2 metros, sem viabilidade de alargamento e com todo o investimento de projetos de nova pavimentação da pista de rolamento, com padronização de calçadas iniciado em 2020. Rua Clara Marcarini, onde a Lei nº 549/2003
estabelece gabarito de 12 metros, mas possui somente 11,2 metros, sem viabilidade de alargamento e com todo o investimento de projetos em 2020 e pronto para receber a pavimentação. Rua Blumenau, onde a lei número 320 de 1999 estabelece gabarito de 14 metros, mas possui apenas 12 metros, sem nenhum estudo do custo de indenização para eventual implantação no gabarito da lei ou sua real necessidade, e onde não foram contemplados investimentos de pavimentação em 2020 por causa desta irregularidade. Portanto, tais casos seriam de adequação do gabarito para que contemple aquilo que está efetivamente implantado, possibilitando-se a regularização das obras já executadas, a execução de novas melhorias e a futura pavimentação. Nesses casos, a alteração também será necessária para a regularização dos investimentos realizados pela administração municipal e para correta prestação de contas dos mesmos. Por outro lado, temos situações que necessitam de aumento do gabarito da via, onde os proprietários já respeitam os recuos maiores, tais como na Rua Lourdes, onde a lei número 114 de 1992 prevê gabarito de 11,2 metros, mas tem implantado o gabarito de 12 metros, inclusive com a realização das obras de pavimentação em parte da via na largura existente, em desacordo com o gabarito oficial atual. Rua Vila Nova, onde a lei número 114 de 1992 prevê gabarito de 11,2 metros, mas já foi implantado o gabarito de 15 metros na pavimentação executada pelo Estado para coincidir com o novo traçado da SC 477. Assim, vimos propor a alteração do gabarito de vias públicas urbanas implantadas antes da elaboração do atual plano diretor, permitindo sua adequação com a realidade fática, bem como a continuidade e ou a implantação de obras de melhoria. Além disso, a proposição trata de estabelecer a obrigatoriedade de consolidação da legislação que trata das vias urbanas e rurais, na próxima atualização do plano diretor, melhorando o planejamento municipal. Por fim, foi visto que as vias públicas devam ser transferidas ao município, em matrícula específica, junto ao ofício do registro de imóveis, pois atualmente isso não ocorre, em total desorganização do patrimônio público e descumprimento do estabelecimento na Lei Complementar número 143, de 27/6 de 2018. Também contemplamos a necessidade de melhoria gradativa do registro das vias públicas municipais nos sistemas de administração, incorporando levantamento topográfico, geolocalização, locação do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais e da rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como os demais equipamentos públicos. Pelo exposto, submetemos à apreciação de vossas excelências o projeto de lei solicitando sua aprovação em regime de urgência por ser de relevante interesse público. Projeto de lei complementar número 2/2021, de autoria do Poder Executivo, altera as leis complementares de número 47, de 14/6 de 2006, número 49, de 6/10 de 2006, número 50, de 16/10 de 2006, e da outras providências. Passo a ler a exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, as alterações e regulamentações contempladas no presente projeto de lei complementar decorrem das medidas saneadoras apontadas no início do presente exercício, especialmente aquelas identificadas no decreto número 2/2021. Ademais, a legislação funcional do município data de 2006, quando foi proposta em uniformidade com a legislação existente no município sede da comarca Timbó, encontra-se defasada em vários aspectos, os quais vimos tratar no presente projeto de lei complementar. Primeiramente, sobre a lei complementar número 47/2006, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Foi disciplinada em seu artigo
Segundo, as hipóteses que se consideraria necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de contratação, orientado, na época, pelo que constava na Lei Federal número 8.745, de 93, e na Lei de Timbó, número 2045, de 98. Porém, sabe-se que as necessidades de pessoal do município são muito diferentes das necessidades da União, sem considerar que ocorreu muitas alterações nas referidas normas paradigmas federal e do município da região, desde então. Assim, para atualizar a norma local, número 47/2006, no artigo 1º desta proposição, vimos adotar a mesma regulamentação prevista na Lei Complementar número 169/2017 do município de Apiúna, disponível em leismunicipais.com.br, que teve sua redação orientada pelo Ministério Público mediante termo de ajuste de conduta. Quando a Lei Complementar número 49/2006, que trata da estrutura administrativa do Poder Executivo e que foi baseada na Lei Complementar de Timbó, número 196/2000, também se faz necessário algumas atualizações e adequações, especialmente para a observância das disposições constitucionais. Artigo 37, caput incisos 2º e 5º da CF, bem como dos artigos 16, caput e 21, 1º e 4º, ambos da Constituição Estadual. Segundo, os dispositivos do artigo 37 da Magna Carta, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, donde a investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, sendo que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Neste aspecto, diversos julgados de nosso Tribunal de Justiça vêm restringindo a discricionariedade da administração na expansão de cargos de natureza política e na burla ao concurso público, onde não se admite mais a criação de cargos em comissão sem a efetiva descrição em leis das suas atribuições. Como exemplos mais próximos disso, podemos criar a ação direta de inconstitucionalidade, número 908-6478/97, 2009, 8.24.000, proposta pelo Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade, SECOM, e pelo promotor da 4ª Promotoria de Justiça de Blumenau, contra o prefeito do município de Blumenau, onde o órgão especial do TJSC, sob a relatoria do desembargador Jorge Scheffer Martins, decidiu em 15/3/2017 que: mérito, cargos públicos, impugnação de anexos das leis complementares NS 507/2005, 701/2009 e 703/2009, todas do município de Blumenau. Cargos em comissão e de confiança e institucionalidade parcial de tais anexos, criação de cargos sem previsão de atribuições, divisão desproporcional de diretoria sem inúmeras gerências. Artigo 16 do caput e 21, 1 e 4, ambos da Constituição Estadual.
ofensa verificada, precedentes, pedido acolhido neste aspecto. A investidura em cargos ou admissão em emprego na administração pública, via de regra, depende de concurso público. Excepcionalmente, admitem-se nomeações para cargos em comissão e de confiança, desde que em atribuições de direção, chefia e assessoramento, assim como guardem relação de confiança entre nomeante e nomeado. A par desses pressupostos, exige-se submissão da criação de cargos de comissão e confiança aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tais premissas encontram-se inseridas nos artigos 16, caput, e 21, 1º e 4º da Constituição Estadual. Quando desatendidas, ensejam declaração de inconstitucionalidade da lei que criou cargos em comissão e de confiança. Em igual contexto, tem-se diversos julgados pelo Estado envolvendo os municípios de Balneário Camboriú, Itajaí e outros, sendo que aqui em nossa comarca já existe decisão na ação direta de inconstitucionalidade, número 8000.63.2017.8.24.000, proposta pelo Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade, SECOM, e pelo promotor da 2ª Promotoria de Justiça de Timbó, contra o prefeito do município de Timbó, que tramitou no órgão especial do TJSC, sob a relatoria do desembargador César Abreu, declarando-se a inconstitucionalidade de diversas leis locais pela ausência das atribuições dos cargos. No acórdão dessa ação direta de inconstitucionalidade das leis de Timbó, ficou esclarecido que a criação de cargos de provimento em comissão, exceção à regra do prévio concurso público, supõe se configure na análise da lei instituidora a natureza de chefia ou direção de algum setor, unidade, área, departamento, divisão, grupamento, turma, seção, equipe, contingente, colegiado, por exemplo, ou ainda alguma forma ou espécie de assessoramento profissional, e nitidamente caracterizado. Em casos tais, independentemente da nomenclatura formal dada ao cargo, a lei que o institui deve enumerar as atribuições cometidas ao respectivo servidor para que seja possível proceder-se ao controle da exigência, no plano normativo, das características de chefia, direção ou assessoramento que, atreladas em todos os casos à relação de confiança existente entre autoridade, nomeante e nomeado, permitem o afastamento da regra geral que predica a necessidade de prévio concurso para o provimento de cargos públicos. Nesse sentido, o STF, em recente julgamento, reconhecendo a repercussão geral da matéria, fixou as seguintes teses jurídicas sobre o tema. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. Saliente-se que esse órgão julgador sempre aplicou as conclusões dispostas nas alíneas A, B e C. Porém, em muitos casos, relativizou a prevista na linha D, sob o argumento de que determinadas hipóteses as atribuições poderiam ser presumidas a partir da nomenclatura do cargo. Contudo, a partir do precedente firmado no citado RE número 1041.210, com repercussão geral reconhecida, tema
1010. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir, de modo que não se admite mais a ressalva de se presumir a constitucionalidade da criação do cargo de provimento em comissão, pela sua denominação, quando não houver a descrição das atribuições na lei que o criou, ou mesmo pela listagem das competências da pasta a que atrelados, ou ainda a descrição genérica de competências. Conforme decidiu o STF, no referido julgamento, é certo que o nome do cargo não surge o plexo das atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que dispuser a lei. Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele inerentes. Da mesma forma, também padece de inconstitucionalidade a delimitação das atribuições inerentes aos cargos de provimento em comissão por meio de decreto executivo, por afronta ao princípio da legalidade. De fato, como assinalado na linha do citado RE número 1041/210, com repercussão geral reconhecida, a criação de cargo de provimento em comissão exige a descrição clara e objetiva das respectivas atribuições na lei que o instituiu. Dessa forma, a matéria não admite generalidades nem presunção a partir da nomenclatura do cargo ou mesmo injunção por meio da listagem das competências materiais do órgão em que alojado, nem o uso de ato normativo subalterno diverso da lei, como o decreto ou regimento interno. Portanto, o artigo 2º da proposição, ora apresentada, busca atender essas disposições constitucionais, artigo 37, caput inciso 2º, 4º da CF, bem como os artigos 16, caput e 21, 1º e 4º, ambos da Constituição Estadual, ou seja, incluindo na LC número 49 de 2006, as atribuições de todos os cargos em comissão e das funções gratificadas, funções de confiança. Inclusive, foi em razão desta falta de descrição das atribuições que neste ano a administração ainda não editou os atos de designação de servidores efetivos para as funções gratificadas, embora muitos estejam desempenhando as referidas atividades, tendo direito à concessão da vantagem remuneratória correspondente. Além disso, se faz necessário adequar as atribuições de algumas unidades administrativas do Poder Executivo, Gabinete do Prefeito e Procuradoria-Geral do Município, identificar a carga horária para os cargos em comissão, bem como a nomenclatura e a lotação de alguns cargos, sem, contudo, promover qualquer alteração de salário, além de promover a extinção de todas as funções gratificadas existentes nas leis complementares número 31 de 2004, 32 de 2004, 57 de 2007 e 121 de 2014 e de 20 FGS previstas na própria LC 49 de 2006, reduzindo-se despesas e racionalizando a gestão de pessoal. Da mesma forma, na Lei Complementar número 50, de 16 de 10 de 2006, que também possui semelhança com o Estatuto dos Servidores de Timbó, Lei Complementar número 1 de 1993. Estamos, complementando os requisitos para ingresso no serviço público, incorporando situações que foram previstas no último edital de concurso público, mas que não estavam completadas na lei. 2. Identificando a aplicação do horário de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão, conforme se aplica ao serviço burocracional ou administrativo. 3. Prevendo o procedimento de avaliação periódica de desempenho para os servidores, em atendimento ao princípio da eficiência, inclusive para fins de demissão por insuficiência de desempenho. 4.
regulamentando a exigência de quadro de horário de trabalho, registro e controle de ponto, bem como o Instituto de Banco de Horas e a formulação dos acordos individuais para a jornada extraordinária e compensação de horas. 5. Melhorando a regulamentação sobre diárias. 6. Incluindo no rol de vantagens suplementares ao salário o adicional por tempo de serviço e a retribuição pelo exercício de funções de confiança. 7. Regulamentando a situação funcional do servidor investido em mandato eletivo. 8. Corrigindo a composição da Comissão Processante Especial de Processos Administrativos Disciplinares. E 9. Revogando alguns dispositivos que se aplicam apenas a servidores do regime jurídico, administrativo, estatutário, tais como estágio probatório e estabilidade. Todas as alterações propostas não estão retirando direitos ou prejudicando o quadro funcional, mas estão somente atualizando o texto legal em conformidade com outros instrumentos jurídicos e com as decisões judiciais, otimizando a redação e corrigindo falhas que possam acarretar passivos trabalhistas para a administração. Por fim, destacamos que a administração municipal vem cumprindo com as limitações de gasto com pessoal imposto pela Lei da Responsabilidade Fiscal, e por isso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em vigor, Lei número 934, de 13 de 10 de 2020, autoriza, em seu artigo 29, a proposição das alterações materializadas nesse projeto de lei complementar. Pelo exposto, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei complementar, solicitando sua aprovação por ser de relevante interesse público. Obrigado, secretário. Encaminho o projeto de lei complementar número 2 para a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Peço ao respectivo presidente da comissão que convoque os demais membros para a apreciação da proposição. Da mesma forma, convoco os vereadores Josias e Tota para o dia 29, às 18h30, para a reformulação dos pareceres do projeto de lei. Obrigado, vereador. Como não temos hoje proposições pautadas na ordem do dia, passamos a palavra livre. Mas antes de passar a palavra aos vereadores, gostaria de dizer aos nobres e a toda a comunidade pedrinhense que estamos muito tristes pelo mês de março ter sido um mês de muitas mortes, infelizmente, em nosso município. Eu contei aqui rapidamente, numa lista que tenho, e cheguei a 6 pessoas que vieram a falecer até agora, no mês de março. E todas essas pessoas, da nossa mais elevada estima, respeito, que foram alcançadas durante muitos anos de convivência. Então, quero externar a todos os familiares essas condolências. E cito aqui, por exemplo, Elmo Demert, Anésio Uriques, José Packer, Bernardina Valcanaia. Aqui eu abro um parênteses para dizer que ela é a esposa de um ex-vereador, Tibério Valcanaia, que, aliás, também é falecido, mas era um vereador que participou da primeira legislatura deste município. Bernardina Valcanaia, e hoje faleceu também a Maria Josefina Trevisani, que, se não me falha a memória, as duas são irmãs. Então, a todas essas famílias, nossas condolências e nosso pesar. Também quero parabenizar pela passagem de ano o aniversariante do meu lado esquerdo, meu secretário, no dia de hoje, o Jonas Persum. Desejando a ele, mais uma vez, muitos e muitos anos de vida, com bastante saúde e dinheiro no bolso. Então, passo a palavra agora ao vereador, pela ordem. O primeiro a falar, o Geliardi. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, doutora Sônia, Mari, público aqui presente e todos que nos assistem
através da live. A todos uma boa noite. E, senhor presidente, o senhor já relatou o nome, né, das pessoas a qual nos deixaram, então também gostaria de deixar os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. São momentos difíceis, a gente sabe que as palavras, elas ajudam, mas elas não preenchem o vazio do coração de cada um a qual perdeu o ente querido, importante para si. Então, quero desejar os nossos mais sinceros sentimentos e orar para que Deus, né, console e conforte a cada um. Realmente, o mês de março está sendo muito triste. Pessoas, né, que sempre estiveram envolvidas com em nosso convívio, então, muitas vezes, a dor acaba sendo um tanto que maior. Realmente não é fácil, mas a gente ora e pede para que Deus, né, guarde e proteja a cada um. Também, senhor presidente, o senhor mencionou, né, os aniversariantes, né, o Jonas, no dia 11/3, então também desejar a ele, né, os nossos parabéns. A gente já assim o fez, apenas lembrando aqui, né, que Deus possa abençoar em todos os seus caminhos. E também, né, hoje, o senhor vereador Altair, na função de presidente, né, no dia 16/3, também esteve aniversariando. Então, da mesma maneira, a gente deseja as bênçãos de Deus sobre sua vida e que Deus possa, né, cada vez mais conceder saúde, alegria e felicidade. Também, na última segunda-feira, senhor presidente, nós não tivemos, então, a nossa reunião aqui ordinária, mas no dia 15 de março se comemora e se comemorou o Dia Estadual da Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina, completando os seus 90 anos. Aqui em Doutor Pedrinho, a Assembleia de Deus, ela está por volta dos seus 50 anos, mas gostaria aqui, nessa oportunidade, de deixar aqui a nossa parabenização também, né, ao Jonas Daniel, também obreiro aqui da igreja, então também fazendo parte. Quero deixar aqui aos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nossos parabéns por mais essa conquista dos seus 90 anos. A gente sabe que a história é algo importante para nós, né? Quando a gente olha para trás e pode contemplar os passos que foram trilhados, as vitórias que foram alcançadas, isso nos enche de orgulho, né? Então, aqui deixar não somente aos irmãos aqui de Doutor Pedrinho, mas também, num geral, né, ao Estado de Santa Catarina. E, para encerrar, senhor presidente, hoje, após a emissão ali do boletim, né, do Covid, pela Prefeitura, a gente viu que diminuiu os casos, graças a Deus, né? Eu vi ali que temos 60 confirmados, e sendo uma das pessoas que estava na UTI, ela, aparentemente, pelo relatório ali do boletim, ela saiu. Então, nós louvamos a Deus por isso, né? A gente está passando um momento difícil. Até na semana passada foi feito ali uma homenagem aos profissionais da saúde, né? Também quero aqui estender a eles, né, a parabenização. São verdadeiros guerreiros, né? A gente sabe que estar na linha de frente ali não é fácil, né? Você lida diretamente com o problema, então desejar a eles forças e que Deus, né, mantenha eles sempre com vigor para poder cuidar da nossa população, e desejar a todos aqueles que estão confirmados, né, que estão positivados para o vírus, né, muita saúde, que Deus possa conservar as suas vidas sempre da melhor maneira possível. E também, né, ao nosso presidente, o vereador Guilherme, né, também melhoras para que ele possa também rápido se recuperar. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador. Passo a palavra agora ao vereador Jonas Persug. Boa noite a todos aqui presentes, também ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Gostaria de agradecer as felicitações, também destinar também os meus parabéns ao vereador Altair, que faz junto ali no mês de março aniversário. E também gostaria de estar lembrando, né, das situações, das perdas que a gente teve, né, de 6 munícipes, né, situação difícil, né, principalmente a situação né, por Covid, que a gente teve 2 mortes. Também gostaria de lembrar,
né, uma pessoa que não foi mencionada, Elizabeth Duarte Langa, né, que também, exemplo das outras duas mulheres, né, foi grandemente abençoada com a família grande, né, foram mulheres firmes, batalhadoras, trabalhadoras, né, e acabaram nos deixando, né, deixando suas famílias. Então a gente quer né, condolências a essas famílias, né, pela perda. A gente sabe que o momento sempre é difícil. Eu gostaria aqui de mencionar, fazer uma pequena homenagem, né, a Helmut Lemmer, que faleceu devido à Covid, e a exemplo do Anésio Oriques, ali do Mercado Santa Catarina, né, que a gente sabe que é muito difícil, sem desmerecer ninguém, né, fazendo homenagem a ele, porque ele não teve, né, a cerimônia. Né, gostaria então, eu vou passar a ler. Helmut, amigo da minha família, vizinho, foi um grande empreendedor, e inclusive motivou e convenceu meu pai, Arthur Persson, a ingressar na vida política de nosso município, cujo crédito destaco a esse ilustre munícipe. Começou os seus trabalhos junto aos seus irmãos na empresa familiar Saframa, empresa que produzia óleo de sassafrás e que nos dias de hoje foi restaurada e transformada em ponto turístico no bairro Salto Donner. Algo merecido para uma das famílias pioneiras de nosso bairro e município. Iniciou seu próprio negócio no ramo carvoeiro e transportes, e quando esse ramo declinou, abriu a empresa de viagens Marvitur, nome este em homenagem às suas duas filhas, Márcia e Vivian. Lembrando que, além de empreendedor, se importava com a sua família e com as pessoas ao seu redor. Sócio fundador da Sociedade Esportiva e Recreativa do Salto Donner e sócio da Cerzade. Lembro dele sempre me incentivando a fazer parte dessa cooperativa, ou seja, se envolver na diretoria da mesma. Lembro dele sempre acompanhando o futebol e torcendo pela Ponte Preta. Quando sua empresa de viagens fracassou, este homem já com mais idade comprou um caminhão e começou a viajar, mostrando sua garra e vontade de vencer. E não bastasse, ainda aceitou o desafio de ser secretário de obras na gestão de Aderbal Viviani. Quero homenagear esse ilustre cidadão pedrinhense por seu trabalho prestado ao município e desejar boas melhoras à sua esposa Úrsula na recuperação da Covid. Que Deus conforte o coração de todos os familiares enlutados em nosso município e que Deus dê força aos médicos e a toda a equipe de saúde no combate a esse vírus avassalador. Que possamos colocar nossas esperanças em Jesus. Queria comentar que a gente jamais imaginou, né, exemplo aqui do Helmut, de não ter uma cerimônia fúnebre, né? É algo que a gente lamenta e vem acontecendo em vários lugares, né? As famílias sofrem com isso. Exemplo também do Anésio, também foram poucas horas, né? E a gente sabe que é difícil para os familiares. Obrigado, passo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. Nós avalizamos cada palavra dita pelo senhor aí, com certeza o senhor Helmut fará muita falta para o nosso município. Passo a palavra agora ao vereador Josias Dalven. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, doutora Sônia, a nossa secretária Mari, o pessoal aí presente, todos que estão assistindo pelo Facebook. Boa noite a todos. Primeiro, quero falar do nosso amigo presidente da Câmara, o Guilherme, que minutos antes da sessão esteve aqui, mas não se sentiu bem de saúde e teve que se retirar. Melhoras, Guilherme. Boa saúde para você. Quero também dar os parabéns e agradecer ao presidente da cooperativa pelos trabalhos que tem feito, pelos nossos pedidos, até da Marciele, do Giliardi, todos estão atendendo nossos pedidos, não só o presidente, mas também todo o pessoal que trabalha na cooperativa, na Cerzade do Salto, estão fazendo um trabalho muito bom, muito obrigado. Quero também agradecer o secretário da Saúde, o seu Manuel Floriani,
e todo o pessoal que ali está trabalhando também, enfrentando esse Covid aí, que não é fácil. A todos eles, muito obrigado. Também quero aproveitar, já que o Jonas está aqui, quero dar os parabéns ao secretário de Obras, seu Ari Aurélio Bussi, que também a gente não está fazendo indicações, porque a gente tem o acesso e fala diretamente com o secretário, então acho que fica mais interessante. Quero dizer parabéns, Jonas, e a todo o pessoal que ali está trabalhando também. Um trabalho muito bom. Só temos elogios, tanto de indicações de tanto faz o partido, aqui não tem partido, somos todos um só, né? E é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josias Dalven. Passo agora a palavra à vereadora Marciele Ura. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, doutora Sônia, Mari, público aqui presente e a todos que nos assistem. Também quero deixar aqui, fazer das palavras do vereador Giliardi as minhas, né? Deixar os meus mais sinceros sentimentos às famílias enlutadas do seu Helmut, do seu Anésio, seu José Packer, dona Bernardina, dona Elizabeth e hoje também, infelizmente, a dona Maria Trevisani. Deixar os meus mais sinceros sentimentos, que Deus possa amenizar, confortar um pouquinho da dor dessas famílias, né? E também parabenizar os nossos aniversariantes, né? Que Deus os dê muita saúde, muita paz e que os abençoe. Obrigada. Obrigado, vereadora, pelas suas palavras. Agora, pela ordem, o vereador Newton Florencio. Boa noite a todos, presente a doutora Sônia, a Mari, demais nossos índios vereadores. E a todos que estão nos assistindo. Ia comunicar ali que nós temos problema no Capivari, nas bocas de lobo, que começa da empresa do Aribus até na saída do calçamento. Estão todas, né, fechada, queria providência da autoridade, né, maior lá do seu área, né, que é o secretário, para dar uma olhada nisso. E também, muita reclamação que não está passando a Bobcat lá na escova, que com essa chuvarada que deu, eles barram tudo na estrada, né, que seria interessante eles providenciar isso e tirar. Aí nós temos as duas pontes, uma do Nelson Rosa, tem que trocar as planchas, e do seu Trevisani, lá onde que morreu essa senhora hoje, né, que está bem danificada, né, planchas quebradas, não nem condições. Eu quero agradecer também todas essas famílias que perderam seus entes queridos, né, que nos deixaram. A saudade fica dentro de nós, cada um, né? Então, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Solicito à secretária que faça constar da ata os pedidos do nobre vereador Newton Florencio, por gentileza. E pela ordem, agora, o vereador Tony Nunes. Palavra sua, vereador. Boa noite, presidente, mesa diretoras, vereadores, público presente. Gostaria de fazer minhas palavras da mesa, né, deixar os mais sinceros condolências a todas as famílias pelos seus entes queridos, que não são momentos fáceis e muitas vezes difíceis de aceitar, né? Essa pandemia está ceifando muitos entes, familiares, pessoas que a gente, por momentos que, por mais que tenha passado, simplesmente se foram. Né? Então, o corona, essa Covid, está ceifando vidas, né, deixando um buraco nessas famílias. Gostaria também de desejar os parabéns à dupla de mesa, que hoje estão os dois aí, Jonas e Altair. Desejar as felicidades e muita saúde para vocês. Desejar melhoras ao vereador Guilherme, né, já que não pôde estar presente no dia de hoje.
E também parabenizar a Secretaria de Obras pelo trabalho que vem desenvolvendo durante as semanas junto ao município. A gente sabe que estão com uma dificuldade muito grande de início de obras. Eles não estão com gerador, não estão com pedra, não estão com britador, e estão tentando sanar os problemas do município, fazendo das tripas coração, tentando fazer as manutenções das rodovias, né? Não só as principais, mas os interiores. Junto com a equipe de trabalho da garagem, né? Gostaria de parabenizar pelos esforços que vocês estão fazendo para tentar atender e sanar os problemas do nosso município, né? Parabéns para vocês, toda a equipe da garagem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também, antes de encerrarmos, eu gostaria de dizer, especificamente a questão da Covid, que nós, como já foi dito, temos muito a agradecer ao pessoal de frente, os enfermeiros, médicos, o pessoal da saúde, todos lá, que não é fácil, a gente sabe. Mas eu digo para os senhores e para todos que nos assistem que nós podemos ajudar a essa equipe de saúde e não nos custa muito. Nós podemos fazer um pouco de esforço e ajudá-los. E de que maneira? Tentar evitar da gente se reunir, tentar evitar da gente, por exemplo, quando sabe que está positivado, de ir na farmácia comprar remédio, peça para alguém, para o seu vizinho. Eu tenho certeza que ninguém se nega. Se tiver alguém que não tem ninguém que faça isso, que ligue para a gente, que a gente faz o favor de fazer isso também. Da mesma forma, nos bancos, eu vejo que as pessoas positivadas às vezes vão lá nos bancos. Sei que é difícil, talvez, no banco de substituir, mas façam o possível para evitar esses dias que há a transmissão de se juntar, de se reunir com outras pessoas. Não é tão difícil e a gente salva a vida de muita gente fazendo isso. Também, hoje, se comemora no dia 22 de março, uma data que eu acho que é importante e vale a pena ser lembrada. Porque, afinal de contas, ela é tão importante quanto o oxigênio que tanto falta por aí. Às vezes, agora está em voga essa falta de oxigênio, e a água também, se faltar, é igual ao oxigênio. Então, a data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, e passou a ser comemorada em 93. A cada ano, um novo tema é escolhido, sendo que para o ano de 2021, o tema é valorizar a água. E o objetivo do Dia Mundial da Água é promover a conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando a poluição e a contaminação. Então era isso, agradeço a presença de todos, desejo que o nosso presidente retorne na próxima sessão com saúde e convoco a próxima sessão para o dia 29 de março, às 19 horas, na sede deste Poder Legislativo, em conformidade com o regimento interno. Boa noite a todos, obrigado.